Havendo um legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a nossa sessão. Em discussão, a redação da ata da sessão anterior. Aprovado. Expediente. Para a sessão de hoje, temos um processo que independe de pauta, que é o recurso na representação número 894-33, origem Natal, relatora juíza Adriana Cavalcante Magalhães Faustino Ferreira, recorrente coligação 100% RN1, e Garibaldi Alves Filho. Advogado Eric Wilson Pereira, recorrente Televisão Cabugi Limitada. Advogado Aloysio Henrique Dutra de Almeida Filho e outros. Outros interessados, Ministério Público Eleitoral. O objeto é uma representação com pedido de liminar ajuizada por Garibaldi Alves Filho, coligação 100% RN1 e coligação 100% RN2 contra a InterTV Cabugi. Somente desembargador. Proposições. Doutor Glauber, alguma proposição? Sem proposição, senhor presidente. Doutor André. Sem proposições, senhor presidente. Doutor Dantas. Não, senhor presidente. Doutor Smith. Sem proposições, senhor presidente. Só dar as boas-vindas mais uma vez a Vossa Excelência e a doutora Adriana, que tem um processo e estará aqui hoje conosco. Pois não, Excelência, eu agradeço. Doutor Vladimir. Sem proposições, senhor presidente. Ok, julgamentos. Senhores juízes, a assessoria me passou aqui 2 acórdãos para leitura da relatoria do doutor Almiro, da última sessão de julgamento. O primeiro, o referente à representação 11.541, representante do lado certo, 13 PT, 65 PCdoB, 31 PHS, Maria de Fátima Bezerra, representar a Televisão Cabugi. A ementa consta o seguinte: embargo de declaração, eleições 2018, representação, inexistência da omissão, contradição ou obscuridade, motivação suficiente, intuito exclusivo de rediscutir a matéria, impossibilidade, embargos rejeitados. 1. A inexistência de quaisquer das hipóteses legalmente previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil é fato que impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. Sendo possível aferir por meio de da motivação apresentada as ações pelas quais as pretensões da parte foram acolhidas ou rejeitadas, torna-se desnecessário ao julgador enfrentar cada um dos argumentos apresentados pela defesa. 3. Impossibilidade de rediscussão da matéria por meio da via recursal eleita, embargos rejeitados. A decisão foi unânime. Então, em discussão, aprovado. Então, lido. O seguinte é na representação 11.541, também da relatoria do doutor Almiro, representante 100% RN, PDT, PP, MDB, POD, o DEM e Carlos Eduardo Nunes Alves. E ainda é apresentado do lado certo. A ementa consta o seguinte: direito eleitoral, eleições 2018,
representação, programa eleitoral gratuito no rádio, direito de resposta, alegações sabidamente inverídicas, não configuração, correspondência comum dos fatos, liberdade de expressão e informação, interferência mínima, recurso desprovido. Tem-se por fato sabidamente inverídico aqueles que não demandam investigação, ou seja, deve ser perceptível de plano. Guardando correspondência comum dos fatos, as alegações não podem ser tomadas pela expressão. 2. Por mais ácidas que sejam as críticas aos concorrentes políticos, há de se reconhecê-las como elementos da disputa democrática, de maneira que impõe-se à Justiça Eleitoral o caminho da autocontenção, recurso ao qual se nega provimento, decisão também unânime. Coloco em discussão, aprovado, lido e aprovado. E publicado em sessão. Bom, julgamentos. Começamos com o feito de independente pauta. Eu solicito a doutora Adriana para tomar assento. Começa pelo dela. Não é esse o dela, doutora Adriana? Independe de pauta. Toma assento a bancada para julgamento do recurso na representação 0600-894/33, 2018. Relatora a doutora Adriana, como já consignado, recorrente Televisão Cabugi, InterTV Cabugi. O processo já foi apregoado. Eu passo a palavra à Sua Excelência para relatar e votar em seguida. Em mesa, Excelência. Cuida-se de representação eleitoral com pedido de tutela de urgência, ajuizada por coligação 100% RN1, coligação 100% RN2 e Garibaldi Alves Filho, em face da Televisão Cabugi, InterTV Cabugi, insurgindo-se contra as exigências impostas para a entrega das mídias da propaganda eleitoral a serem veiculadas pela representada no horário eleitoral gratuito na televisão. Em suma, aduziram os representantes que, em reunião ocorrida no dia 22 de 8 de 2018, com o objetivo de tratar das regras para a entrega das mídias da propaganda eleitoral gratuita, ficou decidido que, em relação às inserções, deveriam ser entregues no formato exigido por cada emissora, ressaltando-se, no caso da InterTV Cabugi, que deveria ser entregue por meio digital, através das 4 empresas homologadas, atendendo às especificações técnicas da Rede Globo. Alegaram ainda que os players AdStream, AdTux, AV Zarpa e Casa Vaticano, homologados pela Rede Globo, cobram, em média, para cada sinal de exibição, a quantia de R$ 230, para a mesma área de cobertura, e R$ 375 para exibições em cobertura diferente. Por meio da decisão constante no ID identificado, foi deferida a tutela de urgência requerida para determinar o recebimento por parte da representada das mídias em sessões de forma física, em XDCAM, DVD ou link. Em sua defesa, a representada requereu preliminarmente o reconhecimento de litispendência quanto às coligações representantes 100% RN1 e 100% RN2, que já ingressaram com outra representação nesse juízo, com idêntico teor da apresentação. Sustentou ainda a possível perda do objeto do processo, tendo em vista que as coligações representantes compareceram à reunião realizada no dia 4 de setembro de 2018, na sede da emissora, e concordaram com a entrega das mídias por meio digital, ou XDCAM HD. No mérito, postulou que fosse julgada improcedente a representação. Na qualidade de fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público Eleitoral opinou no sentido de que a exigência imposta pela InterTV Cabugi para o envio das mídias por um único meio, sobre o qual recaem ônus elevados sem alternativa, apenas por intermédio de empresas homologadas pela emissora, deve ser interpretado como ofensa ao direito constitucional garantido aos partidos políticos. No mérito, foi proferida a decisão nos seguintes termos, com amparo no artigo 17, parágrafo 3 da Constituição Federal, combinado com o artigo 42 da Lei das Eleições, ratificando a medida de urgência outrora deferida, julgo procedente o pedido formulado na inicial, em relação ao representante Garibaldi Alves Filho, no sentido de determinar o recebimento por parte da representada das mídias em sessões de forma física, em XDCAM, DVD ou link, já em relação às coligações, extingo feito sem apreciação do mérito ante a configuração da litispendência, constei no artigo 301 do Código de Processo Civil. E resignada, a representada apresenta recurso eleitoral com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, pugnando pelo reconhecimento de litispendência
Também em face de Garibaldi Alves Filho, que concorre ao cargo de senador pela coligação majoritária, já que, no entender da recorrente, a representação já interposta pela coligação atenderia aos interesses do candidato. Caso assim esse juiz não entendesse, com o objetivo de obter reforma integral ou parcial da decisão recorrida, para que se assente a obrigatoriedade de recebimento das mídias pela recorrente através de XDCAM, físico ou player, afastando-se a imposição de recepção via DVD ou link. Argumenta que, além de não estarem previstas no acordo, as duas últimas formas são absolutamente incompatíveis com o sistema de geração profissional de sinal de televisão adotado pela emissora. Antes, porém, intimados para apresentar contra-razões, os recorridos deixaram transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, o relatório aprovado. Pode votar, excelência. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, merecendo, em consequência disso, ser conhecido. Preliminarmente, há de ser afastada a existência de litispendência em relação a Garibaldi Alves Filho, soerguida pela recorrente em sua peça recursal, na medida que tanto a coligação quanto o candidato, isoladamente, podem demandar em juízo sobre o mesmo fato, sem que se configure duplicidade de ação. Passo ao mérito da irresignação da representada. De início, cumpre frisar que o tema da gratuidade da propaganda eleitoral no rádio e televisão já foi traçado em decisão recente dessa Corte Eleitoral, cujo acórdão encontra-se assim emendado. E eu transcrevo, então, para Vossas Excelências, o último precedente em matéria absolutamente análoga que foi analisado aqui pela Corte. Naquela oportunidade, foram delineadas as seguintes premissas. A primeira, a Constituição Federal, em seu artigo 17, dispõe que é livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Consta ainda, no parágrafo 3º do mesmo artigo, de que terão o acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei os partidos políticos que, alternativamente, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. É assegurado aos partidos políticos o acesso gratuito ao rádio e à televisão sempre que forem preenchidos os requisitos estabelecidos em um dos incisos do parágrafo 3º do artigo 17 da Constituição Federal. Nos termos do artigo 44 da Lei das Eleições, a propaganda eleitoral no rádio e na televisão restringe-se ao horário gratuito definido na lei, vedada a veiculação de propaganda paga. No mesmo sentido, é a resolução do TSE, a 23551, que eu transcrevo para Vossas Excelências. E, analisando os autos, verifica-se que a discussão em torno do caso concreto consiste no meio de envio das mídias da propaganda eleitoral a ser veiculada no horário eleitoral gratuito pelas emissoras de televisão. Na situação específica da representada, foi exigido que o envio fosse realizado digitalmente através de empresas homologadas pela Rede Globo. Com efeito, a legislação admite a entrega por meio físico ou eletrônico das mídias contendo a propaganda às emissoras, desde que deliberada em reunião para definição do plano de mídia, ex-vido do artigo 61 da Resolução 23551 de 2017 do TSE. De toda sorte, compelir os partidos a enviar eletronicamente as mídias de propaganda por intermédio de empresas homologadas pela representada, sem a deliberação acerca do ônus do pagamento quanto ao serviço correspondente, torna-se juridicamente injustificável, posto que não se sabe se cada um dos destinatários da exigência dispõe de recursos financeiros para tanto. Faço uma transcrição acerca da gratuidade do professor José Jairo Gomes e continuo. De fato, não se pode admitir tal imposição de custos a partidos ou candidatos, sob pena de onerá-los excessivamente ou ainda inviabilizar a realização de propaganda no horário eleitoral gratuito, notadamente por aquelas agremiações de menor porte e que não disponham de recursos financeiros para arcar com o custo de cada exibição. Evidencie-se também que, para além do interesse subjetivo do recorrido, não se pode olvidar da utilidade coletiva do eleitorado de conhecer as propostas e os planos de governo de partidos e candidatos que não têm condições financeiras de suportar a cobrança de valores de cada inserção. Se assim não fosse, restaria violada a própria razão de ser do horário eleitoral gratuito. Logo, a faculdade otorgada às emissoras de televisão pela Resolução 23551/2017 do TSE não pode ser utilizada de escudo pela recorrente,
caso haja colisão com o direito constitucional à gratuidade da propaganda eleitoral. Na hipótese, resta claro que a emissora deixou de informar o custo de sua proposta de envio técnico por ocasião do acordo. Aliás, informação que, por demais técnica, era inacessível aos partidos e, tendo em vista o valor elevado, não era acidental, mas é essencial para o acordo. Pleiteia ainda a recorrente a reforma parcial da decisão impugnada para restringir o envio das mídias via player ou XDCAM HD. Expõe que realizou reunião na data de 4 de setembro, para a qual convocou os partidos e as coligações. Destaca que, na oportunidade, restou acordado que o único formato a ser utilizado seria o XDCAM HD, vez que a emissora, ora recorrente, teria adquirido equipamento incomodado para recepcionar tal formato. Ocorre que não há nos autos prova acerca da participação do candidato recorrido na aludida reunião ou mesmo de convite endereçado a ele, razão pela qual os termos do acordo não repercutem sobre o demandante, não havendo outro sim informação acerca dos custos que autorizem a conclusão de que se trata de meio gratuito. Por fim, ressalte-se que os argumentos expendidos a respeito da impossibilidade de recepção do conteúdo por outros meios ad terrorem, no dizer do juiz auxiliar Almiro Lemos, na representação que eu também já identifiquei, não há qualquer comprovação técnica de que a recepção das mídias por meio físico traga riscos tão graves para a recorrente. E prossegue ainda o eminente julgador. Aliás, é difícil acreditar que a mesma emissora que sustenta tal afirmação possibilite que particulares lhe enviem vídeos gravados pelos seus próprios telefones celulares para exibir em seus programas jornalísticos, deixando muito claro que os óbices apontados são, na verdade, a revelação de entendimento adverso. Por esses fundamentos, senhor presidente, eu voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manter em sua integralidade a decisão atacada, a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial em relação ao recorrido Garibaldi Alves Filho, no sentido de determinar o recebimento por parte da recorrente das mídias em sessões de forma física em XDCAM, DVD ou link. É como voto, senhor presidente. Não, excelência, doutor Glauber, como voto? Acompanhe, senhor presidente. Doutor André? Senhor presidente, por dever de coerência, eu apenas faço a ressalva que eu concedi uma liminar numa da segurança, inclusive destas outras coligações que foram identificadas na litispendência, porque estes participaram da reunião e eu entendo que esse custo, diante do custo de uma produção de vídeo de uma campanha eleitoral, que nada é de graça, então eu entendo que aqueles que assinaram o termo estão obrigados, foi nesse sentido a minha liminar, então só com essa ressalva eu acompanho a relatora. Foi não. Doutor Zé Dantas, como voto? Com a relatora, senhor Doutor presidente. Vladimir? Senhor presidente, para além dos argumentos da relatora com os quais eu concordo, destaco o fato de que essa reunião ocorrida no dia 4 de setembro, ela não foi a reunião a que se reporta a lei. A lei diz que o juiz deve presidir uma reunião com os partidos e as emissoras para tratar dessas definições. Essa reunião ocorreu no dia 22 de agosto, que foi aquela reunião na qual não se ventilou da hipótese de custo para esse envio digital. Essa reunião, posteriormente realizada, dia 4 de setembro, foi uma reunião convocada pela própria TV Cabugi, foi realizada na sede da TV Cabugi e sem nenhuma participação do Judiciário Eleitoral. É tanto que os candidatos sequer se sentiram obrigados a comparecer, já que não era a reunião de que trata a norma. E como bem disse a doutora Adriana, o recorrido, ele não participou dessa reunião e não há sequer prova de que ele foi convidado para ela. E na minha leitura, ainda que houvesse essa prova de que ele tivesse sido convidado, ele não era obrigado a participar, porque a reunião que a lei trata foi aquela realizada no dia 22 de agosto. Portanto, só com esses acréscimos, eu acompanho integralmente o voto da relatora. Pois não, proclamo então a unanimidade de votos, desprovido o recurso dos termos do voto da relatora, publicado em sessão. Doutora Adriana, não tem mais. Não, só esse. Agradeço a presença de Vossa Excelência. Agradeço Em também. nome da Obrigada e uma Corte. boa tarde a todos. O seguinte seria da relatoria do desembargador Cornélio. Sua Excelência não está presente, está autorizado a serviço do tribunal, não está presente na sessão. Tem ainda da relatoria do doutor Zé Dantas de Paiva, não é isso? Exato, senhor. Um recurso eleitoral. Vossa Excelência tem a palavra para identificar e relatar em seguida.
Trata-se de um recurso eleitoral tendo procedência de Porto do Mangue, 32ª Zona Eleitoral, e o recorrente é o Diretório Municipal do Partido Progressista, tendo como advogado Breno Paula Dantas e este juiz como relator. Trata-se, e já o relatório, de recurso eleitoral interposto pelo Partido Progressista, o PP, por meio de seu órgão municipal em Porto do Mangue, em face de decisão proferida pelo juiz eleitoral da 32ª Zona, que desaprovou a sua prestação de contas de campanha nas eleições municipais de 2016. A sentença recorrida, em consonância com parecer técnico e manifestação ministerial em primeira instância, desaprovou as contas de campanha do partido recorrente devido às seguintes irregularidades: a. Ausência de identificação do doador originário de doação estimável em dinheiro recebida de candidato, e b. Registro de uma doação estimável de serviços advocatícios em valor abaixo do praticado no mercado. O recorrente suscita preliminarmente a nulidade da sentença por falta de fundamentação. No mérito, alega que o valor do serviço de assessoria jurídica estaria de acordo com a tabela de honorários advocatícios da OAB e com os preços praticados na região. Aduz ainda que, em face da irrelevância da aludida falha, poderiam ser aplicados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, impugna pela decretação da nulidade da sentença de primeiro grau ou pela reforma a fim de aprovar as contas. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela rejeição da preliminar de nulidade da sentença e pelo desprovimento do recurso, mantendo a desaprovação das contas de campanha do órgão partidário recorrente, e é o relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório. Sim. Tem um... Vamos aguardar então que o doutor... Talvez seja o caso de fazer logout e assinar depois, né? Não tem problema. Eu nunca assino na sessão, não, se você não chega no gabinete. Pode ocorrer isso. Vamos seguir então, aprovado o relatório. Estou dando a palavra para o seu Senhor voto. presidente, processos idênticos foram julgados aqui, tendo como origem a mesma zona eleitoral. Esse tema já foi discutido, debatido várias vezes. Quanto à preliminar de nulidade de sentença, nós rejeitamos, porque apesar da sentença ser sucinta, mas ela é bem fundamentada, então nós rejeitamos a preliminar de nulidade de sentença. E no mérito, já avançando no voto, nós também rejeitamos, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo desprovimento do recurso, porque há casos idênticos já conhecidos dessa cor, processos que foram também recursos rejeitados, e o voto é nesse sentido, senhor presidente. Pois não, excelência, em dado da corte, se há alguma divergência? Com o relator, inclusive, porque O valor é o mesmo, né? há precedentes, né? R$250 em todos. Todos os processos. Sem exceção. Mesmo valor, Não mesmo idêntico, advogado. né? Matéria já do já conhecimento da pacífica. corte, já pacificada nesse sentido. Então, proclamo, então, a unanimidade desprovido do recurso, nos termos do voto do relator, publicado em sessão. Não há mais. Não. Prestação de contas. Não, Prestação de contas, né? Ok. Não há mais prestação de julgamento. Né? Esse 34976 não vai ser julgado, não? O de Eu Dr. tenho, André? eu tenho em mesa, senhor presidente. Foi adiado Doutor da sessão André. passada. Foi adiado da semana passada. Sexta-feira. Está em mesa. Está em mesa, senhor Vossa presidente. Excelência tem a palavra para identificar e relatar em seguida. Doutor André, só uma indagação antes de Vossa Excelência começar o relatório. Nesse processo, dentre os pedidos do recorrente, não há Mas o precisa de... provimento de mérito, não, né? Só anulação da porque não sentença. está. É. E não há pedido para a gente avançar no mérito, não, né?
Porque se houvesse pedido de julgamento por causa madura, aí teria o problema do quórum. Tem que ser o quórum cheio, né? A não ser que seja só anulação, né? Eu não sei. Anulação. Então teria que voltar. Então a gente pode julgar, né? Tá certo. Senhor presidente, recurso eleitoral 34976-2016, procedência Areis, 67ª Zona Eleitoral, Nícia Floresta. Assunto: recurso eleitoral, eleição majoritária, prefeito e vice-prefeito, transgressões eleitorais, abuso de poder, captação ilícita de sufrágio, ação de impugnação de mandato eletivo, pedido de cassação de mandato eletivo. Recorrente, a coligação Verdadeira Mudança, PMDB e PP, advogado Daniel Monteiro da Silva. Recorrido, Antônio Braulio da Cunha e João Elias de Matos Neto, advogado Tiago Cortez Meira de Medeiros. Trata-se dos autos de recurso interposto pela coligação Verdadeira Mudança contra a sentença do juízo eleitoral, que extinguiu sem resolução do mérito a ação de impugnação de mandato eletivo, AIME, movida contra Antônio Braulio da Cunha e João Elias de Matos Neto, candidatos eleitos a prefeito e vice-prefeito do município de Areis nas eleições de 2016. Na sentença, o juiz sentenciante reconheceu a litispendência com a AIME 348-91-2016, extinguindo o processo sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 5 do CPC. E resignada, a coligação Verdadeira Mudança 1 apresenta recurso quando alega a violação do princípio da não surpresa, uma vez que foi acolhida preliminar suscitada em contestação sem ter sido dada oportunidade de manifestação à parte impugnante. Sustenta também a inocorrência de litispendência, desde como feito com aquela AIME identificada, por não possuírem partes idênticas. Apesar de timados, os recorridos não apresentaram contrarrazões. A Procuradoria Regional Eleitoral, nesta instância, emitiu o parecer manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório. Aprovado. Pode votar, excelência. Senhor presidente, a sentença reconheceu a litispendência e extinguiu o feito, e a gente pode observar nos autos que esta ação foi ajuizada pela coligação A Verdadeira Mudança 1, PMDB e PP, enquanto aquela foi proposta pela coligação A Verdadeira Mudança, formada pelo PMDB, PP, PDT, PR e SD, sendo esta a única distinção entre as duas, já que de todo o restante é idêntico. A inicial é a mesma, os elementos para instruir a mesma, as imputações, os efeitos buscados e os réus. Conforme bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, o TSE, para fim de identificar litispendência em feitos eleitorais, cujo direito discutido é de natureza eminentemente coletiva ou difusa, porque interessa ao conjunto do eleitorado, tem adotado a chamada teoria da identidade e da relação jurídica base entre as ações e dos respectivos pedidos mediados. Com base nessa teoria, admite-se litispendentes ações que, embora não tenham idênticos ritos e pedidos, coincidem em suas relações jurídicas base e os efeitos que decorrerão do seu acolhimento. Trago aqui uma jurisprudência que está disponível para Vossas Excelências no sistema, neste sentido. Com efeito, diante da reiterada adoção dessa teoria, o legislador, por meio da Lei 13.165 de 2015, incluiu o artigo 96b na Lei 9.504 de 97, estabelecendo que serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz ou relator que tiver recebido a primeira. Como já foi dito nos autos, o que distingue esta ação daquela AIME foi apenas as partes que propuseram, sendo os demais elementos da ação idênticos, razão pela qual, no meu entender, deve ser mantida a decisão que reconheceu a litispendência, tendo em vista a identidade da relação jurídica base das demandas. Ademais, vale ressaltar que, nesse momento, seria inviável a reunião dos processos, conforme determina o artigo 96b da Lei 9.504, já que a AIME 348-91-2016 foi julgada em 6 de agosto de 2018,
conforme constatado em consulta ao sistema de acompanhamento processual. Na prática, a mencionada medida seria dispicienda, uma vez que esta ação contém tudo o que estava contido na outra, exatamente por tratar dos mesmos fatos e pedidos idênticos. Seu resultado não poderia destoar da decisão proferida na AIME 348/91/2016. Então, senhor presidente, em consonância com... Até que, inclusive, é interessante que na sentença o juiz destaca que a diferença era uma coligação majoritária e outra coligação proporcional. Ou seja, as coligações são praticamente as mesmas. Diante disso, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo desprovimento do recurso para manter a sentença recorrida. É como voto, senhor presidente. Por excelência, doutor Dantas, como vota? Senhor presidente, eu acompanho o relator, diante dos argumentos, eu fiquei preocupado só com relação às partes, mas a precedência nesse sentido, então eu acompanho o relator. Doutor Gustavo, como vota? Também acompanho o relator. Doutor Glauber? Acompanho também, senhor presidente. Doutor Vladimir? Senhor presidente, eu acompanho o relator até porque, no máximo, seria o caso de reunião de processos, no máximo. E nunca de tramitação apartada, porque isso, justamente para evitar, como bem disse o relator, decisões destoantes. Realmente, como já houve o julgamento do outro, né? Já houve, e como Vossa Excelência disse, absolutamente os mesmos fatos, as mesmas provas. Eu tive a curiosidade de olhar o outro julgamento. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Proclamo desprovido o recurso à unanimidade de votos nos termos do voto do relator. Publicado em sessão. Não, esse. Ok. Me parece que não há mais processo em mesa para julgamento. Não, senhor presidente. Então, agradecendo a presença de todos, eu declaro encerrada a nossa sessão.